Eu trabalhei ali por volta de 11 substâncias, propondo protocolos capilares, corporal, facial e papada. Então, porque teve uma das perguntas que me fizeram foi a seguinte: como pensa em sobreviver após a pandemia? Gente, assim, só para ser sincero, tá? Para não perder o ritmo. Eu nunca vivi uma pandemia, essa é a primeira que eu vivo. Então, saber exatamente como que vai ser é difícil. Mas a minha colaboração foi fazer esse vídeo. Tem entre 40 e 45 minutos de instruções, onde eu procurei selecionar o mínimo de substâncias. Por que selecionar o mínimo de substâncias? Porque a gente não sabe como que vai ser a nossa demanda. A gente não sabe. Então, por exemplo, se você terminou com o seu estoque zerado, você compra lá 11 substâncias, e eu procurei não usar as mais caras. Cada caixa dessas substâncias, elas vão ter 10 ampolas. Então você vai ter na mão 11 substâncias, 10 ampolas de cada, então 110 ampolas que você vai conseguir fazer pelo menos 10 sessões. Então é o tempo que você precisa para o cliente vir até você fazer o atendimento, a anamnese, se precisar fazer a primeira sessão, e aí você vai repondo. Porque o interesse maior é assim, olha, é você trabalhar seu fluxo de caixa de modo que você consiga se recompor nessa sua trajetória, entendeu? E aí a gente vai sentindo qual que é a necessidade do cliente e tudo mais. Porque aqueles que estavam pensando em adquirir algum equipamento ou algum maquinário mais caro, talvez precise de um pouco mais de tempo para sentir como que as coisas vão andar, e aí você vai lá e faz a sua aquisição. Então, uma coisa vai depender da outra. Aí a primeira pergunta. A nossa colega aqui perguntou o seguinte: quando a glabela está marcada, o que devo fazer? Falou assim, olha, eu já fiz toxina, já fiz tudo que tem que fazer, mas a pessoa, de tanto fazer essa marca, a glabela manteve marcada. E aí ela até comenta que o preenchimento é perigoso nessa região, e de fato né? Se você de repente errar na mão aí no preenchimento, pode trazer uma complicação séria, uma intercorrência importante. E o cliente, na cabeça dele, ele imagina o seguinte: olha, se eu fizer toxina, esse risco vai desaparecer. Essa é uma das primeiras coisas que eu já desmistifico na avaliação da toxina. Eu já falo para ela, olha, não vai ficar mais marcado do que está, mas reverter não vai ser a aplicação de toxina que vai reverter. Então, o que a gente faz para resolver essa situação? Se for para você fazer um efeito que o cliente perceba imediatamente, é radiofrequência, entendeu? Você pega aquele que tem as duas pontas, trabalha aqui nessa região, se fosse aqui, vai e volta rapidinho, controlando a temperatura. Você, terminando a sessão, por volta de 3 minutos, mais ou menos 39 graus,
70% de frequência, de intensidade, você vai ter uma resposta imediata. Mas a gente precisa que isso dure mais. Então, o que eu te recomendo? Aquela combinação que a gente tem lá de Skin Buster mais ADN, você utilizar fazendo pápulas no leito. Não propriamente um preenchimento, uma retroinjeção, mas você faz várias pápulas e massageia aquela região. Depois de uma semana, 15 dias, a pessoa volta e faz uma radiofrequência. E você vai intercalando, por exemplo, um skin hoje, radiofrequência 15 dias. Isso melhora muito o aspecto daquela marca que aquela Bela expressa. Vamos para outra pergunta. Eu respondo todas essas perguntas que me fizeram aqui na enquete que nós fizemos, né? Toda terça, toda segunda, aí a gente já coloca uma enquete para saber qual que é a sua pergunta. Então, teve uma outra pessoa que me perguntou assim, olha, mesoterapia capilar precisa de repouso de 24 horas ou pode lavar o cabelo no mesmo dia? Bom, se a gente pensar em mesoterapia, na mesoterapia a gente faz uma aplicação da mescla que a gente julgou ser a mais interessante. A gente faz uma aplicação ali no tecido intradérmico, ou seja, entre epiderme e derme, e a gente faz o depósito da pápula. Então, fazer a higiene da superfície do couro cabeludo não vai alterar em nada após a aplicação. O que pode acontecer é você massagear um tanto a mais e dissipar um pouco mais a substância ali, e como você tem um couro cabeludo extremamente vascularizado, talvez tenha alguma absorção, mas ali eu não quero aquele efeito depósito que é o mesmo que a gente gosta de ter na gordura localizada, na celulite e tudo mais. Na verdade, quando a gente aplica uma mescla de capilar, a gente quer oferecer para aquela pele um aporte de nutrientes, que é isso que as substâncias eutróficas fazem, né? Eu quero dar um aporte de nutrientes. Então, colocar ali no couro cabeludo e depois fazer a aplicação, ou fazer a aplicação e depois tomar banho, coisa do tipo, não tem problema nenhum. Agora, se você fizer um microagulhamento, é diferente. Geralmente, quando eu faço microagulhamento, eu recomendo que não tome banho durante pelo menos 2 horas, para a gente deixar a substância em contato, para a gente conseguir fazer uma aplicação eficiente, tá? E ter o poder da absorção bacana e aproveitar aquelas vias de administração. Teve uma pessoa aqui que me perguntou o seguinte, olha, primeira perguntou, falou assim: você consegue fazer um dispositivo de papada ao vivo? Então, para quem pediu, lá vai. Porque quando eu faço a orientação do cliente a utilizar uma mescla de papada, eu falo que a gordura da papada, aquela gordura mentoniana, ela tem ali uma espessura menor e uma característica menor. Então, se você não tomar cuidado com a profundidade da agulha, ela pode transpassar a gordura e ser depositada no músculo, e aí pode trazer mais dor, mais formação de nódulos e tudo mais. Então, olha, aqui na minha mão
eu tenho, deixa eu ver se eu afastar aqui um pouquinho para você ver. Ó, eu tenho uma seringa, né, que eu estou usando na verdade a seringa como apoio para eu fazer o corte dessa cana, tá? Então eu venho aqui, ó, e vou cortar 1/3 dessa cana, ó. Olha aqui, ó, tá me vendo? Aí, tá vendo? Olha ali. Ali aproximadamente eu vou ter 0,304 de agulha, ó. Aí eu faço a marcação, cuidado, né? Que aqui é um estilete, ó. Eu faço a marcação. Tem uma parte da tampa da agulha que ela é mais resistente, ó. Tô fazendo aqui o corte. Se eu não me engano, eu tenho no YouTube também. Olha aqui. Tá vendo? Eu fiz a cano. Ah, você vai aplicar com essa agulha? Não, negativo. Então, eu vou tirar o dispositivo. Ó, dispositivo e agulha que eu usei de suporte. Ó lá, descartei aquela agulha. Digamos aqui que eu fosse fazer uma aplicação, venho com uma agulha nova, tá vendo? Olha a cânula inteirinha, tiro a tampa nova e ponho o dispositivo. Olha aqui o quanto de agulha que ficou disponível, 1/3 da agulha. Deixa eu ver se consegue aparecer um foco melhor aqui, ó. 1/3 da agulha, tá? Por quê? Quando a gente faz uma aplicação na papada de 90 graus, a agulha vai entrar, mas o dispositivo, ele vai servir para não transpassar a gordura e chegar até o músculo, e também não fazer uma aplicação tão profunda. Não fazer tão profunda nem tão superficial. Então, uma outra pergunta que eu tinha aqui era a seguinte: esse dispositivo, ele serve como segurança ou devo só introduzir a ponta da agulha? Se você tiver habilidade suficiente para colocar esse tanto de agulha aqui em seu cliente, ok, você não precisa do dispositivo. Esse dispositivo ele ajuda muito as pessoas que estão fazendo tratamentos de papada e tem medo de se distrair, ou até mesmo tem receio de transpassar essa gordura e ter ali mais uma característica. Porque quando você faz uma aplicação de papada, você facilmente transpassa a pele, a gordura e o músculo. E aí você vai ter todos aqueles efeitos colaterais que a gente percebe com grande facilidade. Quais são os efeitos colaterais? A dor, a formação de um nódulo, vai ter um inchaço da região. Então, tudo isso ele vai ser maior quando a gente administra na camada de tecido que não era exatamente a camada gordurosa. Então, esse é o cuidado que a gente deve ter e a gente precisa tomar esse cuidado. Então, o dispositivo é mais um ajudador do que algo que seja assim, é infalível, é algo que você não precisa ter aqui disponível e tudo mais. Bom, tem mais gente agora, então eu vou explicar mais uma coisa para você. Hoje nós publicamos no YouTube um vídeo que é uma estratégia de guerra, na verdade, porque a grande maioria de nós estamos com as nossas clínicas fechadas, não é?
Aqui eu acho que a nossa fechou. Deixa eu ver para te falar exatamente a data. A gente fechou. Deixa eu ver. A gente fechou no dia 20. Dia 20 a gente fechou a clínica. O último dia que a gente trabalhou foi dia 19. Não é? Aqui no nosso município, eu estou em Jundiaí. No nosso município vai haver um pronunciamento se vai poder ser aberto ou não a partir do dia 7. E a pergunta que todo mundo quer saber é a seguinte: poxa, e como que faz depois de todo esse tempo fechado? Como que eu faço para retomar? Né? Até teve um colega aqui que perguntou: como que você pensa sobreviver após a pandemia? Eu comecei aqui a live falando que eu não sei, porque eu nunca vivi uma pandemia, mas eu montei para vocês, eu gravei um vídeo onde eu te dou uma estratégia, que eu vou ter ali 11 substâncias, só 11, não mais do que isso. De repente você vai falar assim: senti falta daquela substância. Ok, tudo bem. Mas o que eu estou te falando é assim, é uma estratégia pós-guerra. Então, eu enxuguei o máximo que pude, com 11 substâncias, eu proponho para vocês. Protocolos capilares, corporais, faciais e a papada. Então dá uma olhadinha lá no vídeo. São mais ou menos uns 45 minutos, 40, 45 minutos. Faço uma breve revisão e a minha proposta é que você, com agulha, seringa, né, os utensílios que a gente precisa, que a gente consiga retomar a nossa vida e fazendo caixa para você ir repondo as substâncias e tudo mais. Tá bom? Então dá uma olhadinha nisso. E eu também dei o seguinte aviso: daqui a alguns dias nós vamos fazer uma maratona de lives. Então, de segunda a sexta nós vamos abrir lives diárias, conversando a respeito de alguns assuntos que muitos me pedem aqui, a respeito de abertura de clínica, a respeito de composição de preço, a respeito disso, daquilo. Então a gente vai trabalhar temas diferentes e todos os dias. E agora, deixa eu ver aqui que tem uma pergunta que me fizeram, que eu vou responder essa pergunta aqui. Briochicado. Ele perguntou assim: professor, existe uma explicação para que nasce nódulo depois da administração de desoxicolato? Bom, antes de eu responder, deixa eu te falar uma coisa. Se você quiser fazer sua pergunta, agora pode, porque todas as perguntas que me fizeram eu já respondi. Estou respondendo essa que o colega fez, e depois você pode fazer a sua, ou se você quiser chamar aqui e a gente faz uma vídeo, a gente conversa ao vivo aqui para todo mundo ver, tá bom? Aí não fica só aparecendo eu. Então ele está perguntando o seguinte, uma pergunta também bem clássica: por que quando a gente administra um desoxicolato a gente tem a formação do nódulo? Não é condição aplicar desoxicolato e ter um nódulo, tá? Isso não é condição. Muitas vezes a aparição do nódulo ela tem a ver com a camada que você administrou o desoxicolato. Claro que é sua mescla como um todo, né? Então é a camada que você administrou e não propriamente o desoxicolato. Se não é a camada,
é a quantidade que você administrou. A Adriana que perguntou também. Deixa eu ver o que a Adriana quer saber. Cafeína, L-carnitina e silício. Consigo tratar gordura localizada e flacidez no único procedimento? Olha só, se você está falando disso, deve ser provavelmente uma região abdominal. Nesse vídeo eu também fiz nesse vídeo que eu falei para você, que eu publiquei agora há pouco no YouTube, você vai ver que eu fiz essa revisão, tá, Adriana? Adriana Franco, que está me perguntando aqui. Então, eu geralmente, quando trato gordura localizada, eu uso a minha sigla, que é o LEV. O que é o LEV? LEV é lipolítico, eutrófico e venotrófico. Então, eu combino substâncias lipolíticas, substâncias eutróficas e substâncias que ajudam na drenagem. Nessa proposta que você fez, você está trabalhando com cafeína lipolítico, L-carnitina também lipolítico, e o silício, ele é eutrófico. Então, você pode trabalhar essa mescla e ter ali uma condição de sucesso? Provavelmente. Mas é sempre bom, quando você vai trabalhar com substâncias lipolíticas, você colocar uma substância venotrófica. Boa noite, pastor Paulo. Tudo bom com o senhor? Então, você tem ali substâncias que são substâncias lipolíticas e eutróficas. Está faltando uma venotrófica aí, viu, Adriano? Se você colocar uma substância venotrófica aí, vai ficar bacana. Porque, olha, e também pensa no seguinte, quando a gente coloca substâncias lipolíticas e substâncias eutróficas juntas, o que a gente tem? Uma predominância de algumas delas. Então, você colocou aí L-carnitina e cafeína. Então, eu estou entendendo aí que você está valorizando o tratamento lipolítico. E o tratamento da flacidez, ele vai ser secundário. Porque quando a gente elimina a gordura, geralmente a gente tem ali o aparecimento de uma flacidez. Você elimina a gordura, deixa de ter o preenchimento da gordura e vem a flacidez. Então, você vai estimulando aquele tecido de forma que você consiga ter um resultado aí muito bacana. Entendeu? Então, o cuidado que você tem que tomar é esse. Quando a gente trabalha a gordura localizada, é muito importante você ter também um venotrófico. E tem uma orientação que eu sempre dou, e as pessoas geralmente até discordam, mas não tem problema nenhum. A gente compartilha aqui as experiências e informações, e quem quiser fazer uma adaptação, ou quem quiser propor algo melhor, fique à vontade. Se der resultado, eu falo daquilo que dá resultado para mim. Eu faço a avaliação do cliente sessão a sessão. Então, eu fiz uma sessão hoje, uma cliente minha. Na semana que vem, quando eu for fazer a segunda sessão, eu vou de novo verificar prega de gordura, vou verificar medidas, vou ver o quanto que eu consegui evoluir naquele tratamento, se aquela mescla que eu elaborei, se ela deu o resultado que eu esperava que fosse ter. E aí sim eu fiz ali uma avaliação e eu decido. Porque se a prega de gordura ficou muito menor e eu estou percebendo mais flacidez, aonde que eu percebo isso, além de olhando? No adipômetro. Se eu tinha uma prega de gordura de 3,5, passei a ter uma prega de 2, e eu sinto ali a presença da flacidez, então significa que eu tenho que diminuir lipolítico, ou então fazer mais uma sessão com uma sobrecarga de lipolítico, com uma valorização de lipolíticos,
e depois, sim, eu investi em eutróficos. Aí eu vou aumentando eutróficos e diminuindo lipolíticos. Essa é uma combinação que eu faço. E os venotróficos eu sempre uso, que é para a gente ajudar na drenagem daquela região. Principalmente se você não vai fazer uma drenagem linfática naquele cliente, é indispensável a presença do venotrófico. A Daiane me perguntou aqui, hidrolipoclasia. O que você quer saber, Daiane, a respeito de hidrolipoclasia? Me fala que eu respondo aqui. Aqui esperando você me completar a pergunta. E assim, olha, gente, nós vamos trabalhar em um tempo. É bom a gente ter o cuidado de ouvir uma série de informações e não fugir da nossa linha de raciocínio, né? O que acontece? A gente vai ter uma situação de pós todo esse quadro aí, que é um retorno, e aí a gente tem que tomar muito cuidado da forma que a gente vai voltar. A gente precisa voltar, né, ainda mantendo uma certa distância das pessoas, então a gente vai precisar ter uma certa distância, geralmente para o beijo, para o abraço, para o aperto de mão. A gente precisa ter cuidado, principalmente quem tem clientes que estão acima de 60 anos, ou então que você sabe de alguma dificuldade. Porque na estética isso é muito comum, as pessoas cumprimentarem, dar um abraço e tal e tal. Então, tomar cuidado com isso, tá? A Daiane está me perguntando aqui de hidrolipoclasia na papada, é isso? Ah, não. Ela fez a pergunta antes, professor, e hidrolipoclasia, agora ela mudou o assunto. Ela falou a respeito de papada, diz que dói muito. Então, na verdade, esse dispositivo e também a profundidade da agulha, no lugar certo, no tecido certo, dói muito menos. Muitas vezes ela sente dor no dia seguinte, que é o efeito inflamatório que a substância promove naquela região. Deixa eu ver o que a Tamira está me perguntando aqui. Flacidez de olheira. O que você gosta mais de fazer? Eu trabalho em Skin Buster, mas ADN, na região de olheira e flacidez. Na verdade, é assim, aqui eu não estou preocupado em tratar a cor da olheira ou a característica daquela olheira, mas eu estou preocupado em hidratar e diminuir essa flacidez. Então, quando você usa o Skin Buster, aquela mescla de rejuvenescimento com mais de 50 substâncias, mais o ADN, que ele tem uma característica, o ADN ele tem uma característica geleificante, então fica bem bacana você trabalhar aquela região com pápulas e você distribuindo de acordo com a necessidade da região, sem exageros, e também tomando cuidado, esticando bem a pele para fazer a pápula, para que você não pegue nenhum tipo de vasinho, apesar de ser uma aplicação intradérmica com pápulas e tudo mais. Tem que tomar esse cuidado, porque senão vai ficar roxo, até desaparecer, aí o cliente não vê o que você conseguiu realizar de bom e ele vai valorizar só a região que está roxa, né? Muitas vezes os nossos clientes fazem isso. Eu indico, Adriana, após a hidrolipoclasia, na verdade faz parte do protocolo a atividade física, tá? Precisa fazer atividade física após a hidrolipoclasia, porque você promove a implosão das células de gordura. Se você não fizer atividade física, você vai ter menos resultado. E também você tem subprodutos da hidrolipoclasia circulando na corrente sanguínea, que não é bacana. Então, o cliente já precisa vir
sabendo que ele vai fazer um procedimento que imediatamente após a hidrolipoplasia, ele vai precisar fazer atividade física, no mínimo, uma caminhada, tá bom? Bom, eu acredito que tenha respondido todos aí. Vou pela última vez dar os meus recados, com o objetivo de colaborar com os colegas, com as colegas. Eu fiz aqui um vídeo que foi publicado hoje, agora há pouco, na verdade, onde eu selecionei algumas substâncias e procurei, com essas poucas substâncias, na verdade 11 substâncias, eu propus para vocês mesclas para trabalhar com protocolos capilares, corporais, faciais e papadas. Dá uma olhadinha nesse vídeo, vale muito a pena. Se você não é inscrito no nosso canal, vale a pena se inscrever também, porque nós publicamos vídeo todo dia e muitas vezes a gente publica mais de um. Hoje, por exemplo, tem vários vídeos publicados. Qual é o título do vídeo? Eu não sei qual é o título do vídeo que saiu. Tem uma foto minha e em cima tem escrito Covid-19.